Você que busca ter sucesso na sua vida e quer aprender com Daniel, aquele homem que foi um homem fiel a Deus, apesar de tantas situações difíceis em que ele viveu. Bom, vamos lá. Eu estou utilizando aqui, né, a palavra de Deus e eu gosto demais dessa Bíblia aqui de anotações, porque olha só, eu sempre estou anotando. Bom, as minhas revelações, aquilo que Deus fala comigo, aquilo que eu vou aprendendo na palavra de Deus. E esse ensinamento que o Espírito Santo me deu através do livro de Daniel, o Senhor começou a falar, já tem um tempo, sobre a mentalidade do reino de Deus. O que que nós precisamos ter, o que que a nossa mentalidade ela precisa para que a gente verdadeiramente venha a viver as promessas de Deus, a usufruir da fidelidade de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina de que Deus, ele é fiel para quem é fiel com ele. Então, assim, a própria palavra mostra para nós que existe sim, sabe, resultados, existe sim uma prova viva de quando nós entregamos o nosso caminho para o Senhor e nós acreditamos que Deus tem o melhor para a nossa vida e nós cremos, nós confiamos que o melhor de Deus, né, está por vir na nossa vida, apesar das tribulações em que nós vivenciamos. Então, o livro de Daniel traz muito sobre isso. Então, esse vídeo é para você que está passando por um momento de tribulação na sua vida, de perseguição, mas ainda assim você está resolvendo permanecer na presença de Deus. Ou para você que talvez está passando por algumas tribulações e ainda, sabe, está com aquela dúvida, está com aquele medo, se vale a pena continuar sendo fiel a Deus, o inimigo está atacando a sua mente, o inimigo tem te falado muitas coisas nesses últimos tempos, que você deve desistir, que você deve abandonar a presença de Deus, porque não vale a pena servir a Deus. Então nós vamos desconstruir isso, como que você vai começar a ter uma mentalidade mais reforçada, como que você vai começar a ter realmente uma mentalidade que o Espírito Santo de Deus ele pode te dar. Só que para isso é necessário você dar esse lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Como que você dá esse lugar? Bom, é muito importante que você preze em primeiro lugar por ter a sua intimidade com Deus. Daniel era aquele homem que ele de jeito nenhum, ele negou ao Senhor, mesmo quando ele estava em uma situação que ele deveria negar a Deus. Então Daniel ele orava, Daniel ele buscava, Daniel ele jejuava. Então aqui verdadeiramente já está mostrando para mim e para você o que que você precisa fazer, o que que nós precisamos fazer para a gente também, sabe, receber o livramento do Senhor, né? Receber ali realmente respostas da parte de Deus, receber aquilo que você tem buscado na sua vida, seja espiritual, ministerial, seja aí na sua área emocional, seja nos seus negócios, na sua empresa, ou você que quer empreender nas suas finanças. A palavra de Deus aqui ela nos revela que onde há fidelidade, né, da nossa parte para com Deus, o Senhor ele não vai te deixar uma pessoa enganada. O Senhor ele não vai te deixar uma pessoa em meio aos leões, literalmente, e você não vai ter refúgio da parte de Deus. Muito pelo contrário, Deus ele vai usar dessa situação para te promover. É essa situação em que você está vivenciando hoje que Deus vai usar para poder te promover, para poder fazer na sua vida, para poder operar aí na sua caminhada. Então, não desista. Eu já quero começar esse vídeo falando para você não desistir, independente da situação difícil em que você está vivenciando. Eu sei que te deixaram nessa cova para você morrer. Eu sei que te deixaram nessa cova foi para você verdadeiramente ter todos os seus sonhos, os seus planos jogado por água abaixo. Mas é justamente a partir dessa situação que Deus ele vai te promover. Mas para isso é necessário você ser fiel à presença de Deus, ok?
Então, aqui eu anotei alguns pontos sobre o que é a mentalidade do reino segundo Daniel. O que ele pode nos ensinar, e aqui eu estou lá em Daniel, capítulo 1 e capítulo 2, né? Eu tirei esses pontos muito importantes, tá? Então, em primeiro lugar, né, Daniel ele estava na Babilônia, mas Daniel não pertencia à Babilônia. Assim como hoje em dia, né? Você pode estar aí, você pode ter uma família difícil, você pode ter ali um trabalho difícil, você pode estar rodeado de pessoas complicadas, todos nós estamos sujeitos, a gente está aqui nessa terra e nós estamos sujeitos a estar ali em ambientes, né, que muitas vezes aquele ambiente não é um ambiente que até mesmo nós gostaríamos de estar, mas a gente tem que entender, né, que existem ambientes em que a gente pode sair, e claro que o Espírito Santo vai te fazer discernir, mas existem ambientes que Deus vai permitir que você esteja para que você brilhe de uma forma diferente. As pessoas elas vão olhar para você e elas vão ver algo diferente. As pessoas vão ver as suas atitudes, o seu posicionamento, assim como Daniel e os seus amigos eram naquele lugar. Então Daniel ele não se deixou corromper apesar de estar na Babilônia. Então, em primeiro lugar, não se deixe corromper pelo ambiente em que você está. Tem uma mentalidade fortalecida que maior é Deus, né, que está sobre a sua vida, né? Então Daniel aqui também, ele nos mostra que a gente tudo pode. Tudo pode, né? Nós não somos aprisionados. Aprisionada você era quando você não tinha a presença de Deus, mas agora você é livre. Só que a palavra de Deus diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então você pode, aquilo que você imaginar você pode, mas será que te convém? Será que verdadeiramente para uma pessoa que está buscando ser uma pessoa cristã, que está buscando ter sucesso onde você está, né, buscando ter sucesso, será que isso te convém? Então fica, né, esse ponto ali sobre a mentalidade do reino de Deus. Daniel, ele também tinha autorresponsabilidade. Então, para você viver as promessas de Deus, você precisa começar a ter a autorresponsabilidade. Então, Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele decidiu não se contaminar com a Babilônia. E isso é uma decisão. É uma decisão. Porque assim, Daniel ele poderia muito bem se lambuzar com as coisas de Babilônia, fazer aquilo que aquele povo fazia. Ele poderia, mas ele decidiu, ou seja, a decisão está nas suas mãos. Deus ele não vai decidir por você aquilo que tem que ser você. Deus não vai decidir por você quando é você que tem que falar não, quando é você que tem que se afastar, quando é você que tem que se posicionar. Então, Deus ele vê tudo isso, né? Outro ponto também foi esse posicionamento de Daniel gerou, né, ali a bondade divina na jornada de Daniel. Então, Marissa, por que eu tenho que buscar ter a mentalidade do reino de Deus? Porque a partir do momento em que nós buscamos nos posicionar da forma certa, segundo a palavra de Deus, a bondade divina, ela é sobre a nossa vida, tá? Então, outros pontos aqui que eu quero deixar é que olha só que bacana. Os astrólogos, né, achavam que era impossível resolver o problema. Daniel, ele se posicionou. Daniel, ele sabia que Deus poderia solucionar aquele problema. Então, a mentalidade de Daniel não era segundo o dos astrólogos, não era segundo, né, daqueles mágicos ali, mas ele sabia que a sabedoria que ele tinha e o conhecimento que Deus dava para ele, ele poderia resolver aquele problema, porque o rei teve um sonho, para você entender, o rei teve um sonho naquela época, e aí ninguém estava dando conta de descobrir o que era, mas Daniel, usado por Deus, né, Deus deu a capacitação dele discernir aquele mistério, ok? Então, que você entenda, a própria palavra de Deus fala assim, ó, olha que interessante isso daqui, ó. Onde que tá aqui? Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Aqui, ó, essa parte aqui, ó. O rei lhes perguntou. Peraí. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes, olha só,
10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Ou seja, quando você busca vivenciar princípios, quando você busca viver aquilo que a palavra diz aquilo que Deus diz quer que você viva, você se destaca. Deus, ele tem um destaque diferente para aqueles que mantêm a fidelidade com Deus. Olha só, Daniel, né, e os seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes, tinham mais conhecimento e sabedoria do que todos, né, os outros magos, os adivinhos, os encantadores daquela época. Ou seja, aquilo trouxe um destaque, certo, para Daniel e para os seus amigos. Aqui a gente também pode perceber que Daniel, a mentalidade de Daniel era de ser um solucionador de problema. Então, que você entenda, você aí que está buscando, né, alguma resposta de Deus, vamos supor que você está buscando uma resposta na sua área profissional, você quer começar a empreender, você quer começar algo, olha só, Deus está falando para mim, para você, que você tem que buscar ser um solucionador de problema. Então, você soluciona o quê? Bom, eu vendo perfumes, tem a minha loja de perfumes que é a Star 14, inclusive te indico para que você siga lá no Instagram, Star 14 Oficial, e trabalho com perfumes árabes. Então, olha só, qual é o problema que eu resolvo? Eu resolvo o problema daquela pessoa que ela não consegue ter um momento de conexão consigo mesma, que ela não consegue se amar, se cuidar, que aquela pessoa ela não tem, sabe, esse hábito de se perfumar, de reconhecer, né, que ela pode sim ter a identidade dela através de uma fragrância, né? Então, esse é o problema que eu soluciono sobre a autoestima da pessoa. Quando aquela pessoa abre aquele perfume maravilhoso, nossa, que perfume lindo, eu mereço esse perfume, olha o quanto eu trabalho, né, o quanto eu me dedico, né? Então, tudo isso, olha só, nós estamos trabalhando para solucionar o problema de alguém. Então, que você entenda que você deve ser um solucionador de problema. Não seja aquela pessoa problemática. Não seja essa pessoa problemática. Você que tem que solucionar o problema, ok? Você é uma pessoa problemática? Busque se resolver, tá? Busque se resolver com terapia, busque... Gente, vocês não têm noção, tanto que eu já fui uma pessoa problemática. Muito, muito mesmo. Mas eu tenho buscado todos os dias andar nessa caminhada de, né, tá nessa evolução. Então, Daniel também, ele dividiu o seu problema com os seus amigos, ele pediu intercessão. Antes, né, o rei falou ali com Daniel, Daniel se mostrou corajoso, disponível, capacitado, mas ele também pediu a intercessão dos seus amigos, ou seja, a pessoa que tem a mentalidade do reino de Deus e vive promessas, é aquela pessoa que anda com as pessoas certas, que compartilha com as pessoas certas, que pede intercessão antes de tomar uma decisão, tá? E ele também, como eu falei, era corajoso, era disponível. Daniel, ele falou assim, ó, Daniel disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Ou seja, Daniel mostrou que ele era capaz, Daniel mostrou que ele era corajoso, que ele era disponível. A própria palavra de Deus nos ensina que Deus não colocou em mim e em você um espírito de covardia, mas ele colocou em nós um espírito, sabe, de ousadia, né? O Senhor, ele sempre fala para nós, né, como ele falava para Josué, seja forte, seja corajoso. Então você nunca vai ver Deus querendo te intimidar. Muito pelo contrário, Deus, ele sempre está querendo mostrar para nós que ele em nós conseguimos sim todas as coisas, inclusive passar por tribulações, inclusive passar pela cova dos leões, mas para tudo que o nome dele seja glorificado. E aqui eu vou para um último ponto, é que Daniel apontava sempre para Deus. Então, lá no verso 27, Daniel falou assim, ó, Daniel respondeu, nem o sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecera nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes, e aqui ele começa a falar. Ou seja, Daniel, ele apontou para Deus. Ele não falou, eu sou, eu isso, eu aquilo. Então, que você entenda que a pessoa que tem a mentalidade do reino de Deus, ele sempre está apontando para Cristo, sempre está apontando para Deus.
Por quê? Porque tem a plena convicção que os dons e os talentos, quem colocou foi Deus. Então, eu verdadeiramente espero que esse vídeo tenha servido para te despertar, que esse vídeo ele tenha servido para fazer uma transformação na sua mentalidade, porque a palavra de Deus diz que nós devemos todos os dias, sabe, buscar renovar a sua mente, a nossa mente. Você não pode achar que as coisas que você vê no mundo, mas é porque está acontecendo, é porque está normal. Não, não, para o reino de Deus, para você que busca ter a mentalidade do reino de Deus, você tem que entender que você não tem que se ceder às tentações do mundo, você não tem que se ceder às situações do mundo. Mas você deve sim pagar um preço, assim como Daniel, porque vale a pena ser fiel a Deus, porque é Ele quem dá o livramento, é Ele quem dá o sustento e é Ele também quem fará com que você viva as promessas de Deus. Tá bom? Então, espero de verdade que você compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que veio ao seu coração, que está precisando dessa palavra, que você mande para aquela pessoa que está ali, ó, na cova dos leões precisando, tá? Que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com essa pessoa. Então, deixa aqui nos comentários o que mais falou com você nesse vídeo, deixa aqui que eu quero te ouvir, quero saber qual foi o ponto, e se você chegou até o final, que você possa declarar: eu serei fiel como Daniel e viverei as promessas de Deus na minha vida. Bom, deixa aqui a sua curtida, e se você ainda não é uma inscrita, vem se inscrever nesse canal, porque aqui você vai se aproximar mais de Deus e também da sua melhor versão. Tchau, tchau e até a próxima!